Cíntia? O período antes do milênio, né, que é a grande tribulação, que vai ter. Será que serviria para, por exemplo, os judeus que ainda não acreditam em Cristo? Que eles veriam sinais e poderiam acreditar para ter a salvação. O período da grande tribulação, ele situa-se num momento em que não há mais chance de salvação. Então nós não podemos crer que a grande tribulação vai ser uma ferramenta de resgate da parte de Deus. Não é isso. Você quer ver uma coisa? Dê uma olhadinha no livro do profeta Daniel, no capítulo 12. Está aí na página 600 ou 598. Página 598 da Bíblia que estamos usando aqui. Olha Daniel capítulo 12 no primeiro verso. Página 598. Você em casa aí também pegue sua Bíblia. Vamos estudar juntos o tema Daniel capítulo 12, verso 1. Olha o que diz o profeta. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito aonde? No livro. Então veja, Daniel está falando que nesse tempo vai se levantar Miguel. Quem é Miguel em Daniel? É o próprio Cristo, é um título de Cristo. Se ele vai se levantar, é porque em algum momento ele se assentou. E em Daniel capítulo 7, você tem Cristo entrando no santuário e se assentando. Olha aí o que diz o capítulo 7, para a gente entender bem o assunto. Daniel capítulo 7, dê uma olhadinha a partir do versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. O ancião de dias, o quê? Se assentou. A sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se o quê? Os livros. Então, no capítulo 7, você tem uma cena de juízo. O ancião de dias se assenta e começa o julgamento. No capítulo 12, ele se levanta, termina o julgamento e começa a grande tribulação. Então, quando Cristo ascendeu aos céus, ele foi para o santuário celestial. E lá nesse santuário, Cristo iria ministrar como sacerdote e como sumo sacerdote. A obra dele no santuário é uma obra intercessora. É por isso que João escreveu, filhinhos meus, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai, no santuário. Então, quando Cristo entra no santuário, ele entra para ministrar a favor do povo de Deus. Quando terminar esta obra no santuário, ele vai sair do santuário. Quando ele sai do santuário, não há mais oportunidade de salvação. E então a grande tribulação só começa quando ele sai do santuário. Agora vá para Apocalipse capítulo 15 e olha como que o Apocalipse complementa aquilo que Daniel está ensinando. Apocalipse capítulo 15, dê uma olhadinha no versículo 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário. O santuário está o que agora? Vazio. Ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem o quê? Os 7 flagelos, que são as 7 pragas. Então a cronologia é assim: Cristo está no santuário, ele é nosso mediador. Terminou a obra de mediação, terminou o trabalho dele como advogado. Ele vai tirar as vestes sacerdotais e colocar as vestes reais. Para quê?
para vir à terra buscar os salvos. Quando ele sai do santuário, o santuário se enche de fumaça, como acabamos de ler. Ninguém mais pode penetrar no santuário. Não há mais mediador. E se não há mediador, não há salvação. Aí cumpre-se Apocalipse 22:11. Quem é santo, continue na prática da santidade. Quem é ímpio, continue sendo ímpio. Então quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Jesus sai do santuário e o que acontece? Ele enche a taça de 7 anjos e ele ordena, vão e derramem sobre a terra as 7 taças, que são as 7 pragas. Então a grande tribulação, ela só acontece depois que Jesus deixa o santuário. As 7 pragas fazem parte da grande tribulação. Só que a grande tribulação é, para o ímpio, a queda das pragas e a sua destruição. Muitos morrerão nas pragas e quem sobreviver às pragas vai morrer no dia que Jesus voltar. Para os salvos, a grande tribulação é a incerteza de estar salvo, é a fuga do perigo que ele vai sofrer, porque os inimigos de Deus vão querer matar os salvos. Apocalipse 13 fala de um decreto de morte que vai ser expedido contra eles. Então, isto é grande tribulação. Só que nesse momento, os salvos já estão salvos e os perdidos já estão perdidos. Então, não existe essa história de uma grande tribulação para dar uma segunda chance para alguém ou para converter alguém. No calendário profético, isso não se enquadra.